Agora a gente volta a falar do ciclone extratropical. A gente já noticiou aqui no TJ Aparecida, tem um alerta da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, mas não será apenas o estado de São Paulo que vai ter temporais ventos intensos. A região sul do país também deve registrar esse fenômeno com mais intensidade. Para explicar e mostrar para nós tudo o que está acontecendo, a gente conversa agora com o nosso amigo meteorologista Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde, muito obrigado por nos atender novamente aqui no TJ Aparecida. A gente falando para todo o Brasil, especialmente para o sul e sudeste que devem sofrer com esse ciclone. Tem esse alerta aí da Defesa Civil e esse tempo já mudou, os ventos já se intensificaram. Aqui no estado de São Paulo, a gente falou, né, Giovanni, a Defesa Civil está com um gabinete de crise montado e em contato com os 645 municípios do estado. É possível afirmar que esse ciclone vai ser mais intenso em determinada região? Boa tarde para você. Oi, Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde, Rayane, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Eu estou aqui no centro de monitoramento do CEMADEM, essa sala aqui funciona 24 horas, emitindo os alertas sempre que necessário. Aqui atrás de mim, inclusive, tem uma imagem com umas áreas em vermelho aqui, né? Pontos em vermelho é justamente as áreas de tempestades mais intensas em tempo real, nesse momento, que estão entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. São áreas de instabilidade que estão associadas à formação desse ciclone e que estão organizando ali uma frente fria. O ciclone, nessas nuvens não dá para ver ainda muito bem ele formado, ele girando, ele vai ficar mais bem formado quando ele estiver no oceano. Mas nesse momento, então, já temos muita chuva ali no Rio Grande do Sul. Alguns pontos vermelhos nesse mapa estão mostrando chuva acima de 100 milímetros ali na faixa norte do Rio Grande do Sul, já acumulado nas últimas horas, tá? Só em algumas horas. Para a gente ter uma ideia, normalmente nessas áreas chove no mês inteiro 190, 150, 170 milímetros. Então, mais de 100 milímetros em poucas horas é um volume bastante grande de água. A gente tem duas áreas metropolitanas que estão com alerta alto, do CEMADEM, numa escala que tem moderado, alto e muito alto, que são a região de Santa Maria e a região de Porto Alegre. E por falar em Porto Alegre, tem tido também vento forte já por lá. A previsão era que intensificasse agora no final da tarde, com máximos durante a noite. Isso está acontecendo. O aeroporto Salgado Filho registrou agora há pouco rajadas de vento de 74 km por hora. E até nas próximas horas a gente pode ter ventos um pouco mais fortes que isso. Então hoje está ali, está no sul, mas que amanhã essa frente fria e o ciclone, não o centro dele, mas a borda dele, vai influenciar também a região sudeste, né? A frente fria avançando pode causar temporais pontuais e o ciclone, que é grande, né? Eu acho que é legal a gente explicar, Eduardo, que esse ciclone ninguém vai ver um redemoinho de vento girando, né? Isso são tornados, é um outro sistema. O ciclone é grande, ele tem 1.000 quilômetros de largura, então a gente não vê vento girando, a gente simplesmente sente o vento forte. E no estado de São Paulo, esse vento forte vai ser sentido já na próxima madrugada, durante o sábado, primeiro com ventos de norte, porque o ciclone passa no oceano a 300 quilômetros de distância, ele funciona como um ralo, ele suga o ar para ele, então ele puxa o vento do continente, ventos de noroeste, indo de São Paulo, indo em direção ao litoral. Na capital paulista a gente pode ter ventos de 80 quilômetros por hora nesse sábado, e no litoral de São Paulo os ventos podem até passar dos 100 quilômetros por hora. Dolife, justamente isso que eu ia te perguntar. O foco maior desse ciclone é nesse fim de semana? Começa hoje, como a gente viu aí no sul, se estende no sábado até a região sudeste. No domingo também as temperaturas devem cair, como a gente já noticiou aqui no TJ. Ou seja, o fim de semana vai ser para o pessoal dessas regiões ficar em casa, né? Agora, na segunda-feira, o que esperar? É exatamente isso. Em termos de tempestades e ventos fortes, o pior é hoje e sábado. Aí, a partir do domingo, temperaturas mais baixas, o mar fica agitado, a gente tem ressaca no litoral do sul e do sudeste, e na segunda-feira a situação já fica mais tranquila. Temperaturas ainda menos, mas aí a gente já não tem esses ventos mais fortes. A frente fria, na verdade, ela ainda pode causar chuvas fortes, porque ela vai avançando para norte. Na segunda-feira ela já vai estar no norte de Minas, pegando parte do Espírito Santo, sul da Bahia, por ali onde devem acontecer as chuvas mais fortes. As previsões de risco feitas aqui no CEMADEM indicam que lá entre domingo e segunda-feira a gente tem alguns riscos entre baixo e muito baixo ainda, em algumas áreas moderado, risco de movimento de massa, deslizamento de terra
por conta de pancadas de chuva pontualmente mais fortes, né? E em áreas metropolitanas, essas pancadas de chuva podem gerar algum alagamento pontual, alguma enxurrada. Então, com o avanço dessa frente fria para norte. Aí, segunda, portanto, Rayane, no sul o tempo já vai estar bem melhor, em São Paulo também já vai ter melhorado, mas no norte da região sudeste, ali no sul da Bahia, algumas partes do centro-oeste, ainda tem chance de pancada de chuva com potencial de algum transtorno. Giovanni, agora o que chama a atenção, né? A gente está falando do ciclone extratropical, que não é tão comum a gente ouvir falar aqui na região sudeste, mas na região sul, né? Inclusive já noticiamos alguns deles. Agora o que chama a atenção é que geralmente novembro e dezembro são os meses com maior acumulado de chuva. Infelizmente é justamente nesse momento que acontecem os desastres naturais. Já é possível ter um panorama do volume de chuvas para esses últimos 2 meses de 2025 ou ainda não? Bom, Eduardo, de fato, o período chuvoso na maior parte do país, principalmente sudeste e centro-oeste, que acontece entre outubro e março, é o período onde a gente tem o maior quantidade, maior número de ocorrências em função de inundações e deslizamento de terra, né? As inundações, elas causam maior volume em termos de prejuízos financeiros e os deslizamentos de terra são os que acabam ceifando o maior número de vidas, né? Os maiores problemas a gente tem no final do verão, que é ali fevereiro, março. Por quê? Porque agora, nesse início das chuvas, apesar de a gente ter essas tempestades pontuais, o nível dos rios ainda está baixo. Então, dificilmente você tem grandes transbordamentos de rios ou de córregos. No final do verão, depois de meses de chuva, então o nível dos rios está alto. E uma mesma chuva que acontece agora, se acontece lá em fevereiro, março, pode causar problemas maiores por conta do nível dos rios mais altos e por conta do solo mais encharcado. Bom, tivemos em setembro, outubro, em São Paulo, sudeste, centro-oeste, um pouco menos de chuvas do que a média. Então, as chuvas atrasaram um pouco, agora estão começando, mas a expectativa, ela varia. No sul, por exemplo, a previsão é de chuvas abaixo da média, nesse trimestre, novembro, dezembro e janeiro. E provavelmente por influência da Laninha. Apesar fraca, esse é um cenário compatível com a Laninha. Em parte do sudeste e do centro-oeste, as chuvas devem ficar próximo do normal, talvez um pouco abaixo do normal, tá? Mas as temperaturas não devem ficar tão altas como foi nos últimos 2 anos. A gente deve ter temperaturas mais próximas da média. Inclusive, a sensação de muita gente é que está mais frio esse ano, né? E, de fato, está mais frio que os últimos 2 anos, mas não está tão abaixo da média. Esse ano a gente está com temperaturas mais próximas da média e, portanto, não tão quente como nos últimos 2 anos. Dolífio, muito obrigado, pela participação aqui no TJ. Um bom fim de semana para você.